Bem, primeiramente, muito boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Modesto. Eu estou acompanhado pela Lourdes Fernandes e nós produzimos um trabalho orientado pela professora Andressa, que intitula-se Desempenho Acadêmico de Alunos de Letras em Língua Inglesa, Fatores Cognitivos e Percepções. Bem, brevemente. Primeiramente, nós iremos falar sobre o caminho da pesquisa, como nós chegamos ao nosso tema final, a fundamentação teórica, quais são os teóricos que apoiam a nossa pesquisa, que dão base à nossa pesquisa. Depois, posteriormente, a Luz irá falar sobre a metodologia e em seguida nós iremos relatar os resultados com conclusão e referências bibliográficas. Bem, caminhos da pesquisa. A nossa pesquisa foi um pouco diferente das demais, porque, primeiramente, nós partimos das perguntas e não da escolha do tema em si. Então, as nossas perguntas que guiaram o nosso tema. A nossa principal pergunta era: como os alunos aprendem? Porque muitas pesquisas hoje em dia são feitas nesse campo da aquisição dos alunos. Porque, quando nós pesquisamos sobre esse assunto, descobrir os fatores associados ao desempenho acadêmico dos alunos do ensino superior ajuda os professores a elaborarem estratégias de apoio aos alunos, para que eles possam ter um desempenho ainda melhor. Os fatores que influenciam a retenção do conteúdo e o desempenho acadêmico. Como eu havia dito, identificar os fatores associados ao desempenho acadêmico dos alunos do ensino superior ajuda os professores a elaborarem estratégias de apoio aos alunos, para que eles tenham um desempenho cada vez melhor. Nós investigamos quais são as diferenças entre as percepções das professoras, das duas professoras que nós entrevistamos. Bem, as diretrizes teóricas. A Psicologia Cognitiva, da Meredith Maitland, no seu livro Psicologia Cognitiva, homônima, ela traz diversos experimentos do campo da psicologia que abordam diferentes situações do cotidiano da sala de aula, que nós utilizamos no nosso trabalho, e também de outras situações comuns, como, por exemplo, a questão do span da memória, como o professor pode atingir a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Posteriormente, o filtro afetivo, uma das hipóteses de Krashen, onde ele afirma que os professores podem fazer a diferença dos níveis de motivação e de ansiedade dos alunos através de um ensino afetivo, baixando, assim, o filtro afetivo dos alunos. A motivação com a Emma Uchioda, onde ela explica que a motivação em si não é um problema, mas a sua falta. O desafio está do professor em manter os alunos motivados, interessados pelo conteúdo. Ela faz a divisão entre a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A motivação extrínseca está em você realizar uma atividade por fatores externos. Você busca uma promoção, você busca se esquivar de uma punição. Já a motivação intrínseca é uma motivação através de atividades autossustentáveis, ou seja, você realiza a atividade pelo prazer de si, como, por exemplo, um hobby. E outros autores, como a Marilyn Springer, no seu livro Memória, Como Ensinar para o Aluno Aprender, Abraham Maslow, através da sua hierarquia de necessidade, a sua pirâmide, e o Gilbert Hyatt, no seu livro A Arte de Ensinar. Também traz situações do dia a dia de sala de aula com ensinamentos para a psicologia. Então, agora... Passei a palavra para a Luz, que irá... Falando da metodologia, eu e o Lucas, nós entrevistamos duas professoras atuantes, professoras do curso de inglês, atuantes de Belém. Nós fizemos essa entrevista online com 3 temas em 10 perguntas. Foram feitas 10 perguntas em 3 temas. Depois, no segundo momento, nós fizemos a transcrição dessa entrevista, foi uma pesquisa bibliográfica. E, por último, nós fizemos uma análise teórica da cognição e aquisição. Aí nós pegamos essa entrevista, depois da transcrição, nós fizemos uma análise dessas 10 perguntas das duas professoras do Dalém. Essa foi a nossa metodologia. Pode passar? Aí, agora nós demos um nome para essas professoras, que é a Lira e a Harp.
E agora eu vou falar dos resultados da análise dessas entrevistas em 3 temas. Eu vou falar do ambiente escolar e vou falar do professor, e o Lucas continuará falando do aluno. O ambiente de ensino. Essas são algumas respostas de algumas perguntas que nós fizemos para essas professoras. Se o aluno não tem motivação para aprender, mas o professor cria uma atmosfera para a aula ficar interessante e interativa, ele acaba se envolvendo e desenvolvendo o seu interesse. Essa é uma da opinião da professora Harp sobre a motivação do aluno. Que engraçado que esse nosso trabalho foi bem voltado para a motivação. Segundo, pode passar? O ambiente de ensino, novamente, com a professora Lira. Eu tento passar no primeiro contato com meu aluno um ambiente de sala de aula seguro, que o aluno seja ele mesmo e se sinta à vontade. Essa fala da professora Lira foi quando, aquele primeiro dia de aula do aluno, como que ele está se sentindo com a turma, com os professores, na sala de aula, qual que é o desafio dele. Então, ela disse que tenta passar no primeiro contato com o meu aluno um ambiente de sala de aula seguro, que o aluno seja ele mesmo e se sinta à vontade. Continuando o ambiente, o aspecto como uma boa alimentação, uma infraestrutura, ambiente familiar seguro deve ser atendido. É a pirâmide de Maslow, as bases para que ele possa se dedicar à aprendizagem. Essa é uma fala da professora Harp também, dizendo, né, que como a gente receber esse aluno, qual é os requisitos para que esse aluno se sinta bem na sala de aula também, uma boa alimentação, uma infraestrutura, um ambiente familiar, que ele já deve trazer lá da casa dele seguro, deve ser atendido, e também a pirâmide de Maslow, as bases para que ele possa se dedicar à aprendizagem. Novamente, a professora Lira, aqui sobre planejamento de aula, ela diz que quando eu planejo uma aula, uso diversas teorias, diversas abordagens, diversas metodologias. Não existe uma só que vai ser perfeita, que vai ser infalível para toda e qualquer turma. Essa é mais uma fala da professora Lira. Pode passar? Agora, sobre o professor. Mais uma pergunta respondida sobre o professor. Eu não sei se existe uma postura ideal. Eu acho que a postura do professor vai se adequando à medida que ele vai tendo mais experiências em sala de aula, ele vai se adaptar às necessidades da turma e às necessidades do aluno enquanto indivíduo. Respondendo a uma dessas nossas perguntas também. Pode passar? O professor não deve assumir um papel de cobrador. Os resultados negativos não são uma surpresa. Houve um percurso acompanhado em que o aluno não se desenvolveu. Essa é mais uma resposta da professora Hart sobre o papel do professor na sala de aula. Bem, agora sobre o aluno. A professora Lília responde em uma das perguntas. Eu sempre tomo pelo ponto de partida o nível dos próprios alunos. O quanto um aluno, enquanto indivíduo, conseguiu progredir, melhorar, aprender em relação a ele mesmo e de acordo com a sua capacidade. A professora Lira até mesmo citou que ela não olha para o resultado porque ela enxerga isso como um produto. Ela sim tem mais interesse pelo processo, do ponto A ao ponto B, o quanto aquele aluno se desenvolveu e comparando a si mesmo. Esse pensamento é bastante interessante porque nós podemos fazer conexões com a questão da motivação. O aluno vai ter uma motivação intrínseca. Perdão? 5 minutos. 5 minutos, certo. O aluno vai ter uma motivação intrínseca para aprender, porque ele não vai estar se comparando aos outros da sua classe, e sim aos seus próprios resultados. A professora Hart diz que uma das perguntas era o que é um desempenho escolar excelente para ela. Um excelente desempenho escolar é quando os conteúdos são adquiridos e trabalhados e o professor sente que está sendo colocado em prática. Não é algo somente teórico e decorado, mas que se reflita nas ações dos alunos. Esse pensamento é bastante interessante porque a
a Marilyn Spengler, ela diz que o conteúdo autogerado e a revisão são bastante importantes para que esse conteúdo chegue à memória de longo prazo. Até mesmo o Gibbon Hyatt, no seu livro Arte de Ensinar, já em 67, ele dizia que o professor, ele passava o conteúdo, os alunos tinham que absorver este conteúdo e criar novas conexões. Esse conteúdo não poderia ser somente teórico, ele tinha que florescer dentro do aluno. Sobre a conclusão, nós vamos falar... Pode subir um pouquinho, eu não estou vendo. É um olhar de uma das professoras entrevistadas, que ela até comentou nessa pergunta que nós fizemos a ela, como esse tempo que nós estamos vivendo agora, né, de pandemia, que não basta só formar um profissional, né, também tem que formar pessoas melhores, pessoas que têm uma capacidade, né, de superar muitas coisas que às vezes não está previsto, mas acontece na nossa vida, como é esse momento agora. Então, ela disse assim, que quando trabalhamos com pessoas, temos que levar em conta todas essas necessidades, não só a necessidade acadêmica, né, só se formando profissional, mas devemos formar pessoas melhores, não só academicamente, mas pessoas prontas, né, para enfrentar esse mundo diferente que nós estamos vivendo. Com certeza não vai ser o primeiro nem o último momento de mundo diferente que os profissionais terão que enfrentar. Essa é a nossa conclusão. Essas são as nossas referências. Muito obrigada, parabéns, né? Um tópico muito diferente que nos faz refletir, nos faz pensar bastante como professores, né? A gente tem ali vários elogios já no chat, o pessoal que gostou muito do foco da pesquisa. Sara falou que é muito importante essa análise da motivação, é verdade, né? É um método fundamental para evitar a evasão no ensino superior e acho que em qualquer outro tipo de ensino, né? A gente já tem aqui uma pergunta da professora Elizabeth, depois a Jaque também mencionou. Meninos, se vocês estiverem aí, quais foram as perguntas que vocês fizeram na entrevista para as duas professoras? Então, a gente dividiu essas perguntas em 3 tópicos, né? Vocês têm aí em mãos as perguntas? Certo. A primeira pergunta, o que é um excelente desempenho escolar? Existe um protocolo ou design de aprendizagem? Durante a aprendizagem, quais necessidades devem ser sanadas primeiro? O que mais afeta o desempenho escolar de um aluno? Qual é a postura ideal do mestre durante a aula? Como o professor traça o prognóstico de uma classe? Como conservar a atenção em sala? Qual o papel da revisão em sala de aula? O papel da motivação em sala de aula é mais extrínseca ou intrínseca? E a última pergunta, o professor deve guiar a classe para melhores resultados? Obrigada, Lucas. Ótimas perguntas, né? Bem difíceis de responder. Quando os meninos foram criando, até eu pensava em respostas, bem difícil mesmo. Oi, fala aí, Jaque. Oi, Lucas. Oi, Lourdes. Tudo bem? Parabéns. Olá. Eu queria saber como que vocês escolheram os professores que responderam. Imagino que sejam as professoras, porque o da linha é basicamente feminino, mas enfim. Como que vocês escolheram? Não preciso dizer quem foi, lógico, mas como é que vocês decidiram quem ia responder? Essa escolha não foi nossa, né? Bem, como nós tínhamos reuniões, né? Isso. Falar sobre fazer a entrevista com essas professoras foram escolhidas pela nossa professora orientadora, Andressa. E ela que tinha esse contato. Eu tive um critério para a escolha, infelizmente eu não posso divulgar aqui, depois eu posso te contar, porque se eu falar vai ficar muito óbvio quem foram as professoras, né? E a gente tem que manter esse segredo aí, mas teve um critério para a gente fazer essa escolha. Ok. Obrigada, então. Muito obrigada, Lucas e Lourdes. Oi. Eu só quero mandar um beijo para todo mundo aí que disse que estava com saudade de mim. Eu não estou conseguindo escrever, mas eu amo todos vocês aí, gente. Saudade demais. Bom estar com Lourdes,
Posso falar? Lourdes, Oi. um carregador. Lourdes, eu quero te dizer o seguinte, a sua motivação fez uma nova Lourdes e eu acho que Ai, minha você merece os professora, parabéns obrigada. por essa sua evolução, Lourdes. Ah, olha, eu acho que a maioria das pessoas, eu lembro quanto, no comecinho, lembra dela, lá atrás, Lourdes, meus parabéns, e acho que a equipe toda também está de parabéns, eu quero te parabenizar por essa força, por essa motivação. Eu quero Lucas, que maravilha. Tá, Lucas? Vocês lembram, né? Muito obrigada, minha gente, só queria fazer isso, desculpe a dizer babação. que todos vocês fazem parte do meu crescimento. Ótimo, Lourdes, olha, que maravilha. Tchau, gente. Eu falei isso para a Lourdes quando a gente fez nossas apresentações internas semana passada. Eu falei que Lourdes é essa que eu não conhecia, né, gente? É outra. Cresceu muito, os dois estão de parabéns, a gente fica muito feliz.